O novo normal não é bem uma poesia ou crônica capaz de traduzir o que foi 2020. Para a maioria das crianças da maior cidade brasileira, os desafios crescem quase na mesma velocidade que elas. A desigualdade nunca esteve tão visível. Olhos mais atentos perceberam o que muita gente já sabia. Existem dois países bem diferentes dentro da São Paulo que todos conhecem. Sinto falta dos meus amigos, das professoras. A matéria que eu mais gosto, amigos e educação física. E a aula de artes também. Só. Quando é segunda e quinta, e quando não tinha essa doença, eu gostava de futsal. Porque eu brincava já com meus amigos. Em meados de março, o Estado decidiu fechar as escolas da rede pública de ensino. Muitas incertezas em meio à pandemia e um imenso desafio para tanta gente. A professora ela fez um grupo no WhatsApp, mas o grupo era basicamente para falar assim as coisas que ela ia colocar no Classroom. Então não ajudava muito, porque eu não estava conseguindo acessar o Classroom. Então todas as atividades ela colocava lá. E aí o suporte nenhum mesmo. Só. Mudou bastante, porque como criança gosta de contato com outras crianças, é diferente você interagir com o seu colega do outro lado da tela, né? A gente que já é adulto, a gente já está mais acostumado, né? A gente aprendeu mais a conversar dessa forma. Criança não, criança quer brincar, quer se abraçar. Às vezes ele assiste pelo celular, às vezes ele pelo computador, que às vezes dá uma travada no computador, aí para não perder ele vai pro celular. Então a maioria das vezes é no computador, mas quando trava assim, que a gente tem algum problema, aí ele vai pro celular. A forma que ele está estudando, a professora fez um grupo com os números dos pais, né, das mães dos alunos da classe. Aí nesse grupo ela manda a lição do mês todo. Depois que ela falou que ia ter umas videochamadas, ele até fez algumas. Aí tinha assim, de terça a sexta. Tinha videochamada com ela, de 1h e pouquinho. Aí ela perguntava para todos os alunos, conseguiu fazer? Aí cada um falava o que conseguiu, a dúvida que tinha e basicamente isso. Mas no começo não. Acho que nos 2 primeiros meses não teve. Em meio à pandemia, o que se viu foi um Brasil ainda mais desigual. E a educação, ferramenta muito importante na construção da sociedade, também mostrou como a segregação está presente em cada detalhe, todos os dias. Porque como é uma plataforma nova, acho que tanto para a gente como para a escola, então toda vez que ia começar as aulas, aí a professora dava um link, aí você tinha que entrar por esse link. E aí eu estava no serviço, aí eu tinha que ficar mandando link pro celular da minha mãe para ele poder digitar no computador para poder entrar. Aí até a escola se adaptar também, e aí eles criaram um usuário para todos os alunos, de maneira que você entra ali no Google, eles criaram um e-mail, uma conta de e-mail para todos os alunos, coisa que não era assim no começo, então foi bem sofrido. E aí agora não, agora ele já consegue entrar sozinho nas aulas. A cada troca de aula entra um link novo lá, ele só clica e entra automático. A mudança no sistema de ensino alterou completamente a rotina de professores, coordenadores pedagógicos, alunos e pais, e parecia que ninguém estava preparado para algo assim. A gente teve que fazer um cronograma nosso aqui para poder adaptar o horário de estudo dele, o meu horário de trabalho, o horário de movimento na casa, barulho, para não atrapalhar, não interferir nas horas que ele tem aula. Um cenário absolutamente inédito e para o qual ninguém se preparou, né? Em todos os setores e da educação isso não foi diferente. Então, a resposta por meio do ensino remoto, ela teve que ser dada de maneira emergencial, né? E, portanto, em muitos aspectos, principalmente no começo, de forma muito improvisada.
E aí, naturalmente, num país com dimensões continentais, como o do Brasil, né, e tremenda desigualdade na oferta de serviços públicos, a resposta foi muito desigual. Na escola particular a gente teve um treinamento, mas foi algo muito básico porque a gente foi pego de surpresa. E no estado a gente acabou tendo que se virar. A gente teve algumas ferramentas aí disponibilizadas, o Google Classroom, o Meet, o CMSP, mas foi muito mais autodidata do que um treinamento propriamente dito para que a gente trabalhasse com isso. É uma coisa diferente, é uma nova realidade, a gente tem que se adaptar. Aí veio a pandemia e começou as aulas online. Não está sendo fácil estudar dessa forma. Porque esse ano eles não vão aprender mais nada, né? Isso pra mim é um ano perdido. Então, tipo assim, foi um ano perdido mesmo. Pelo computador parece que demora mais. Antes, minha mãe tinha aquele celular velho, ficava travando toda hora. Aí o meu é pequeno, tem um negócio atrapalhando. Qualquer coisinha eu já me distraio. Tipo, tocou a campainha. Às vezes eu me distraio pra ir lá, porque não tem ninguém pra ficar aqui pra supervisionar. Então assim, eu saio pra trabalhar, pra mim ele tá na aula. Eu creio, eu assim, confio e creio que ele está na aula, mas eu sei que com certeza tem momentos que ele deve sair antes, porque chega na hora da aula, aí quer comer, quer usar o banheiro, aí quer ficar saindo toda hora. Coisa que na escola, quando a professora está no momento de explicação, acredito que se o aluno pede para ir no banheiro, ela fala, vou finalizar a explicação, depois você vai. E em casa não. Por causa qualquer coisa trava, trava, cai força. Não facilita, mas se fosse na aula presencial, facilitava, por causa que não ia ter essas coisas, tipo, falta força, travar. E muitas escolas, não só particular, pública também, tiveram muita dificuldade e ainda tem muita dificuldade em adaptar o que era feito presencial para o online. Então acaba tendo algum tipo de defasagem. E eu, como mãe, eu fico às vezes sem graça de ficar passando no professor, cai que tá online, que a professora vai falar assim, nossa, mas se a mãe não sabe que o filho tá online, eu que vou ter que ficar falando. Eu não tive dificuldade com a tecnologia porque é só o WhatsApp. Ela manda lá o cronograma, abriu o PDF, pronto, é só aquilo. Estamos falando de aproximadamente 15, 20% dos estudantes na educação básica sequer tiveram acesso com a sua escola, contato com a sua escola, com a sua secretaria durante esse período todo, né? Isso é profundamente sério, tem impactos brutais, fundamentalmente na questão do vínculo, né? Vínculo dos alunos com as escolas. O estado de São Paulo tem uma população equivalente à da Argentina. São mais de 40 milhões de pessoas. E 7 milhões, que equivale a praticamente 1 a cada 6 moradores, nunca acessaram a internet. A periferia, claro, sente mais o peso da desigualdade social. Não tinha experiência nenhuma com aulas online, né? Foi na surpresa que a gente começou a fazer. Assim que ele saiu da creche, eu já tive que colocá-lo numa escola particular, né? Em parte porque eu entendo que o ensino público está assim meio devagar, né? Em outra porque o ensino público não me ofereceu o horário que eu precisava por trabalhar e não ter quem olhasse ele, né? E então com isso ele foi alfabetizado, ele já sabia ler e escrever aos 5 anos. No ensino particular, mesmo que seja a questão financeira, você tá pagando pro seu filho, entendeu? Aprender. Então, tipo, aquela professora, ela tem, mesmo, tipo, ela tem a obrigação, mesmo que ela não queira, mas ela tem a obrigação de fazer aquilo, entendeu? Já no ensino público, já não tem tanto essa cobrança. E aí, na época, o coordenador falou assim, não, mãe, mas você fica tranquila, porque esse ano é um ano atípico, vai ser um ano diferente para ele. Assim, as professoras vão dar conteúdo, mas assim, não precisa se preocupar, é o momento dele. Se ele quiser assistir aula, ele assiste, se não quiser, não assiste. Deixei ele um pouco mais à vontade. Só que eu meio que não concordei. Primeiro que eu pago, eu pago, quero que ele assista às aulas. Eu não quero ficar pagando para ele ficar voando em casa. Localidades, as escolas conseguiram fazer um bom trabalho, minimamente consistente de ensino remoto. Muitas escolas particulares conseguiram fazer um trabalho consistente.
E muitas outras localidades tiveram muitas dificuldades de colocar de pé soluções adequadas, e outras sequer conseguiram colocar de pé qualquer tipo de solução de ensino remoto, né? Português, matemática, história, geografia e, para alguns, até inglês. Uma lista interminável de matérias que fizeram da casa a nova sala de aula. Pais, mães, avós, tios e irmãos, todos assumem o papel de professor. Um desafio diário no ensino à distância, principalmente para os alunos que não recebem o suporte adequado das escolas. A professora tá ali, ela tira dúvidas com ele, então é mais fácil na sala de aula. Aí aquele monte de coisa pra dentro de casa, eu achei meio assim, sabe? Caramba, por que agora? Porque agora que eles estão em casa, tá esse monte de atividade. Ele tem as aulas fixas e tem algumas que a escola coloca como extra, né? Ele gosta bastante da aula de música, né, que é uma aula extra, a aula de informática, mas ele gosta muito da aula de matemática. Aí tem português, eles têm aula de artes, ciências, história e geografia, eles têm aula de empreendedorismo, que é uma parceria que a escola fez esse ano para que eles pudessem aprender mais sobre negócios. Certinho, parabéns, princesa. Agora a prova veio da Emel. Cadê o da Mel? Do Pedro, muito bem, Pedro, tá certo. A gente faz as aulas pelo Google Meet, o aplicativo da Google, e ele faz 4 horas de aulas todos os dias à tarde, na mesma carga horária que ele fazia na escola, no período da tarde. Segunda a sexta. Segunda-feira, matemática, português. Terça-feira, matemática, educação física, arte e geografia. E quem mandou esse cronograma pra você foi a escola. Aham. Esse ano mesmo seria o primeiro ano mesmo que ele ia pegar firme. Ele aprendeu no começo do ano, fevereiro e março, todo o alfabeto, aprendeu os números, tudo aprendeu bem, não tem dificuldade nenhuma, mas é só isso também, ler sem condições. Não sei como ensinar, como induzir isso a ele tá aprendendo a ler. Você sabe, fala o alfabeto, Patinho. Ah. Como eu trabalho na rede particular e na rede pública, acaba batendo em mim um pouquinho de tristeza, porque a acessibilidade é totalmente diferente. Enquanto eu tenho alunos na escola pública que não têm acesso nenhum à tecnologia, eu estou fazendo meu trabalho normal, a escola particular está seguindo os horários bonitinhos, eles têm aulas todos os dias online, tem avaliações e tem tudo. Essa pandemia veio mostrar pra gente que, na verdade, a educação como um todo do Brasil, não só da pública, da particular, é falha. Por as crianças estarem estudando em casa, de certa forma, aquela terceirização da educação acabou ficando truncada. Porque a educação está dentro de casa, então é o pai que está dando essa assessoria para o aluno, vendo se ele entra nas aulas online ou se não, e etc e tal. Então eu acho que o pai foi obrigado a se envolver mais com a educação, e não só terceirizar lá a escola. Mas, assim, ensinar essas coisas que eu digo, assim, a regra de 3, essas coisas que eu já sei, eu não sei passar pra ele, assim, sabe? Tipo, e ele é aquela criança que também ele começa a perder a paciência, ele fala, eu entendi, mãe, tá bom. Aí você vai lá e pergunta, tá, mas como que é? Entendeu? Então eu fico sem paciência disso. Mas tem dias que eu chego muito cansada, que aí eu não tô fazendo a lição. Deixo, tipo, no outro dia eu faço a que faltou e faço a do dia, ou eu pego o final de semana. Eu tento deixar assim no dia a dia, mas às vezes não consigo, devido ao cansaço. A demanda é muito maior, a demanda de correções de atividades que eram feitas antes, dentro de sala de aula coletivamente, agora eu recebo tudo pelo Classroom, e essa demanda de atividades de correção de devolutiva tem dado muito trabalho. Saio de casa às 4 horas da manhã e chego em casa às 6 horas da tarde. Aí quando eu chego, já é pedindo para ele pegar os cadernos para a gente fazer lição. Então já tô cansada, eu não chego nem a descansar.
Já chego, só que tipo, tomo um banho rápido e falo, Natan, vamos fazer lição. Primeiro porque assim, é uma coisa que a gente enquanto pai não está acostumado. A gente está acostumado a lidar com o nosso filho, mas em casa, esporadicamente numa lição de casa, né? E a rotina normal de cuidar, criar, brincar junto. Agora, acompanhar na aula assim, requer uma energia bem diferente. Tenho que aprender também junto com ele, pesquisar para poder ensinar ele. Depois que minha mãe ela só toma banho e fala pra mim pegar os livros. E quando ela não tá em casa, eu faço com meu pai. Tem que ser presencial, senão é complicado. Prefiro as aulas presenciais, sem dúvida. Tem pais que gostaram, né? Eu também já vi mães que adoraram. Tipo, tem mães que até eu vi no Facebook umas mães falando que gostaram, que queria até que, tipo, fosse essa questão de ensino em casa, que acharam legal. Eu não acho, eu acho péssimo. Não acho nada legal ensino em casa. Mas teve mães que eu vi que falaram que gostaram. Olha, eu acho que a aula presencial é melhor para ele. O ensino dentro da sala de aula é bem melhor do que em casa, né? Isso, com certeza. Eu acredito eu. No presencial, a professora consegue sentir muito mais ali a dificuldade do aluno do que está sendo agora. Eu sempre tento ver o lado positivo de tudo. E para mim, o lado positivo do ensino remoto é o autodidatismo. Eu acho que os alunos estão aprendendo a procurar o conhecimento por eles mesmos e a correr atrás. Né? A gente fala tanto do professor como mediador, do aluno como protagonista, do aluno atrás do conhecimento. E eu acho que esse foi o momento para que isso acontecesse. Né? Ele estava mais sozinho e por estar mais sozinho, não ter o professor acessível o tempo todo, ele precisou ser muito autodidata e correr atrás de muita coisa. Então esse eu acho o lado positivo do ensino remoto. Matérias que você estuda, qual que você mais gosta? Matemática. Qual que é a sua matéria favorita? Matemática. Minha disciplina favorita é a matemática. Que pese a educação não ser solução para todos os problemas, né? Sem uma educação de qualidade para todos, é muito difícil de você, de fato, se desenvolver do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. É a famosa condição necessária, ainda que insuficiente. Isso no Brasil, a gente ainda está muito distante de ter essa educação de qualidade para todos. Educação funciona quando existe conexão entre professores e alunos. Onde você tem um educador e onde você tem alunos, a educação efetivamente vai funcionar. Num Brasil profundamente polarizado também pela pandemia, vale lembrar de Paulo Freire. Ele dizia que a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, a sociedade também não muda. A educação, que deveria ser um direito universal, não pode punir quem mais precisa da mão do Estado, quem mais precisa ser contemplado por políticas públicas capazes de transformar a realidade social e garantir oportunidades. Mas, para todos aqueles que são capazes de enxergar além dos próprios olhos, foi possível perceber o quanto uma pandemia evidenciou uma velha questão política já tão conhecida: a realidade nada velada da existência de dois Brasis. Ia falar que eu tô com muita saudade e que quando isso passar eu vou brincar muito com ele.